Vamos começar aqui, então, com a atividade teórica de tempos perfeitos. Tá? Eu vou fazer uma explicação para vocês e depois nós faremos alguns exercícios juntos. Então, eu coloquei aqui, os verbos usados nos tempos perfeitos serão sempre no particípio, na terceira coluninha de vocês. Quem não tem aquela tabelinha de verbos, podia, ou quem tiver uma impressora, podia imprimir na internet, né? Se vocês quiserem, eu posso puxar uma listinha dessa para vocês dos verbos. Então, o presente perfeito, ele usa o auxiliar has ou have, depende da pessoa que nós estamos falando. Se for eu, eu vou falar have. Se for ele ou ela, ou it, eu vou usar has. Se for você, you, eu uso have. Então, eu tenho que conjugar esse verbo no presente simples para fazer essa associação de pronomes e verbos. Mais o verbo no particípio. Então, fica assim. O presente perfeito é usado para situações em que algo começou no passado e continua até o presente. Por exemplo, I have studied English since I was 6 years old. Então, eu comecei a estudar inglês quando eu tinha 6 anos e eu continuo até hoje. Então, eu estudo. Aqui, vocês têm o equívoco de querer traduzir assim, eu tenho estudado inglês. Tudo bem, eu tenho estudado inglês desde que eu tenho 6 anos. Mas uma tradução, uma maneira que a gente fala isso em português fluente também é eu estudo inglês desde que eu tenho 6 anos, porque começou lá atrás e vem até hoje. Então, aqui, o pronome é o I, eu. Para o pronome I, eu conjugo have, porque eu estou no presente, então I have. E o verbo aqui vem no particípio. Coincidentemente, esse verbo é um verbo regular. Por isso, ele termina com ed. Mas, por exemplo, do seria done no particípio, né? Na terceira coluna. Então, eu estudo inglês desde que eu tenho 6 anos. Também ocorre para um passado indeterminado. She has already been in America or to America. Ela já foi para os Estados Unidos da América. Então, aqui, percebam que she has already been. Deixa eu grifar. E aqui o already. Aqui é o seguinte, eu poderia falar simplesmente, she has been to America, ponto. Também quer dizer, ela foi para os Estados Unidos, ponto. Também é um passado indeterminado. Eu quis incrementar e colocar aqui no meio um advérbio, tá? De tempo, ela já foi. Por que eu quis fazer isso? Para lembrar vocês que os advérbios vêm entre verbo auxiliar e verbo principal sempre, tá bom? E aqui eu coloquei o has, está concordando com o verbo é o she, terceira pessoa do singular. Então, she has already been to America. Ela já foi para os Estados Unidos. Since, desde e for, pois, são usados com tempos perfeitos. Então, é uma marcação muito pontual de quando vai ter tempo perfeito. Se vocês derem de cara com um exercício que tem o since, tem o for, provavelmente ali tem um tempo perfeito e vocês precisam usar dessa maneira. O for eu posso substituir aqui, ó. I have studied English since I was 6 years old. Eu vou colocar isso aqui com for. Então, eu vou mudar aqui a fonte para vocês perceberem. Peraí, que tem amigos entrando aqui. Deixa eu ver aqui. Então, eu vou trocar aqui o since. Eu vou trocar pelo for, para vocês verem como fica, tá? Deixa eu trocar aqui as cores para vocês irem entendendo. Então, I studied. Oops, sorry. I have studied English for, vamos supor que eu tenho 16 anos, for 10 years. Então, é a mesma coisa, tá? Aqui, eu tô falando a mesma coisa que na frase de cima. Eu só troquei a maneira de falar. Uma eu usei desde, a outra eu coloquei por determinado tempo. Certo? Vocês estão me escutando? Alguém dá um ok para mim que tá escutando, acompanhando legal.
no microfone, porque eu não estou vendo o Sim, chat. tá tudo certo. Ok. Então, since e for são usados com tempos perfeitos. Note que o advérbio de tempo, already, just, never, são usados entre o sujeito e o verbo, como eu coloquei aqui o already, tá bom? Então, se eu falasse que ela nunca tinha ido para os Estados Unidos, fica she has never been, tá bom? E lembrem também, só um aditivo aqui, que never é um advérbio de negação. Ele é de tempo, nunca, mas também de negação. Então, sempre quando vocês tiverem uma frase com never, vai ser uma frase afirmativa com sentido negativo. Eu não posso colocar o no junto com o never, porque ele já tem sentido negativo, tá bom? É só uma curiosidade extra. Alguns exemplos. Uma frase. You have seen that movie many times. Você viu aquele filme muitas vezes. Ponto. Eu não tenho advérbio de tempo. Eu poderia colocar already. O just é para coisas que acabaram de acontecer. I have just explained that. Eu acabei de explicar isso, tá? Aqui não tem nenhum advérbio. Simplesmente a construção. You, para you, eu vou conjugar o have. E o verbo é ver, se só, passado, sim, particípio. Você viu esse filme muitas vezes, ponto. Passado indeterminado, perdido lá atrás. Porque se não é um passado determinado, deixa eu fazer essa notinha aqui para vocês, depois eu passo de novo para vocês essa ficha, tá bom? Com as anotações. Ou vocês vão tomando nota também. Passado indeterminado. Por quê? Porque se é um passado determinado, usamos o passado simples. Por exemplo, I went to. Qual foi o exemplo aqui? America last year. Então, eu fui para os Estados Unidos o ano passado. Então, eu tenho um passado marcado. Se eu tenho um passado marcado o ano passado, eu vou usar um passado simples. É essa a diferença, tá bom? A principal diferença. Então, statement. You have seen that movie many times. Pergunta. Como que eu faço a pergunta usando o presente perfeito? Eu venho com o verbo auxiliar na frente, como todas as outras perguntas em inglês. O tempo auxiliar vem para frente. Se eu falo, I like chocolate, eu gosto de chocolate, e eu quero perguntar se você gosta de chocolate, é presente, é uma frase no presente simples, então eu ponho o auxiliar do. Do you like chocolate? Se eu falo na negativa, I didn't study yesterday, eu não estudei ontem, você já sabe qual que é o auxiliar aí dentro da frase. Nas negativas, você sempre vai saber qual que é o auxiliar, porque a gente não faz desinências, a gente não muda o verbo principal. Então, I didn't study yesterday, eu não estudei ontem. Eu quero perguntar se você estudou ontem. Did you study yesterday? Então, eu trago o auxiliar para frente da frase. Aqui também é a mesma coisa. You have seen the movie many times. Quero perguntar. Have you seen that movie many times? Então, agora o sujeito vem entre auxiliar e verbo. Tá? A negativa. You have not seen. Então, agora o not vem entre auxiliar e verbo. Tá? Percebam que é sempre entre auxiliar e verbo que vão acontecer as coisas. Eu posso fazer isso no contract form. You haven't seen that movie many times. Aqui. Have not é a mesma coisa que haven't seen that movie many times, tá bom? E aqui que eu quis colocar, tá vendo que não veio not? É a mesma coisa eu falar isso e isso, tá? Esses dois aqui, esse. You haven't seen. E I have never been. Se eu colocasse o sim, também seria. Essas duas frases, eu vou trocar aqui, tá? Eu vou falar a mesma coisa, para vocês verem que é a mesma coisa. You have never
seen that movie many times. Quer dizer a mesma coisa que isso. You haven't seen that movie many times. You have never seen that movie many times. Aqui eu tenho um fator de negação. Então eu faço uma sentença na afirmativa, na negativa. You haven't, tá? You have not seen. E aqui, a segunda é uma frase afirmativa com sentido negativo, porque eu tenho never. You have never seen that movie many times. São duas maneiras de falar isso. Ok? Entenderam? Posso passar para o passado perfeito? Alguma dúvida? Tá vendo no chat? Tem perguntas. Ok, nenhuma dúvida? Vou seguir. Passado perfeito. O auxiliar agora vai ser had. No presente a gente usou has e have. Agora a gente vai usar o had para passado perfeito. E não importa a pessoa. Todas as pessoas do passado vai ser had. Então você não tem que fazer esse exercício de saber se é I, se é he, ou se é she, ou se é it. Tá? Todo mundo had. Porque o passado em inglês é igual para todas as pessoas, com exceção do verbo to be, que é o primeiro que vocês aprendem, mais simples, mas é o único que muda, né? I am, I was. You are, you were. É o único que muda o tempo verbal do passado. Tá? E depois o verbo no particípio de novo. Então, o passado perfeito é geralmente usado para um passado que ocorreu antes de um outro passado mais recente. Assim, they had finished the test when the bell rang. Então, eles tinham terminado a prova quando o sinal tocou. Então, aqui eu tenho duas situações. Eu tenho um passado perfeito, tá? Que é um passado do passado e um passado simples aqui. Ops, bell não é... Desculpa aí, gente. Pera lá. Bell é o sinal, é o substantivo. O verbo é o ring, tá? Tocou. E eu tenho o verbo to ring no passado, ring. Então, eu tenho duas orações aí. They had finished the test, eles tinham terminado a prova. When the bell rang, quando o sinal tocou. O que aconteceu primeiro? Eles terminaram a prova, depois o sinal tocou. Então, o fato deles terem terminado a prova é um passado mais distante. Então, a gente usa o passado perfeito. E o fato do sinal ter tocado é um passado mais próximo do presente. Então, eu uso um passado simples. Tá bom? Então, had, finished, passado perfeito, rang, passado simples. Os advérbios também irão aparecer entre sujeito e verbo. Por exemplo, he had just done the dishes when his wife arrived home. Ele tinha acabado de lavar a louça quando a mulher dele chegou em casa. Tá? Aí estão os tempos verbais. Passado perfeito, passado simples. O que aconteceu primeiro? Primeiro ele lavou a louça. Depois a mulher dele chegou em casa. Então, olha aí, uma frase. State. You had studied English before you moved to New York. Você tinha estudado inglês antes de se mudar para Nova York. Então, aqui eu tenho passado perfeito, aqui passado simples. Percebam que eles sempre vão ter essa sequência, né? Sempre vão estar meio juntos. É difícil você usar um passado perfeito sem usar um passado simples, porque você realmente quer falar uma coisa que aconteceu antes de um passado simples. A pergunta é o mesmo raciocínio do presente. Had you studied English before you moved to New York? Yes. Então, vem entre verbo auxiliar e verbo principal. E negativa. You had not studied. You hadn't studied. Também posso dizer aqui. You hadn't studied English before you moved to New York. E aqui embaixo eu também quis fazer com o never para vocês verem. Eu coloquei uma frase diferente e porque que eu fui puxando algumas gramáticas da internet e eu mesma construindo. Na hora que eu construí, eu fiz diferente, mas poderia ser a mesma coisa. Eu poderia falar You had
never studied English before you moved to New York, tá? Aí seria essa frase afirmativa com sentido negativo. Aqui eu construí I had never seen such a beautiful beach before I went to Colorado. Certo? Então, essa é a teoria. Vamos fazer juntos. Eu acho que eu tenho que parar. Agora eu vou aqui. Agora eu vou colocar os exercícios. E aí eu quero que vocês, por favor, liguem o microfone para eu poder escutar e a gente interagir. Deixa eu ver quem que está aqui. Ana, Felipe, Gui, Lê e eu fiz. Tá bom. Então vamos lá. Vocês estão vendo a lista de exercícios? Sim. Ok. Então vamos lá. O primeiro é da FUVEST. Olha aí, transcreva usando o tempo verbal adequado a uma ação passada. Então, I saw clearly that we the wrong road. Então aqui, gente, percebam que já tem um verbo. Eu vou sempre grifar os verbos. Então aqui, I saw, eu vi claramente que nós, o verbo é pegar a estrada errada. Então, eu já tenho um passado simples aí. Eu vi claramente que nós tínhamos pego a estrada errada, certo? Então, aqui, qual seria a resposta correta? O verbo é to take. Se eu já tenho um passado simples, então eu vi claramente que nós tínhamos pego a estrada errada. Primeiro, a gente pegou a estrada errada. Depois eu percebi. Então, eu vi claramente é um passado mais próximo do que o passado que quando pegamos a estrada errada. Então, como eu coloco isso em inglês? Alguém sabe? We had taken. Had taken. O verbo no particípio. We had taken the wrong road. Certo? A B, when I, o verbo to call for John, his mother told me that he, o verbo é leave 5 minutes before. Então, quando eu fui ligar para o John e a mãe dele me falou que ele saiu 5 minutos antes. O que aconteceu primeiro, num passado mais distante? Eu liguei ou ele saiu? Ele saiu. Então, se ele saiu é um passado mais distante, he had left, certo? É assim que eu descubro como eu vou fazer isso. Então, aqui vai ter que ser um passado simples. Então, quando eu liguei, when I, passado simples, called. Beleza? Então, façam o número 2. Vamos ver. She was proud of her son who, o verbo win, a prize at school. Podem fazer, se quiserem, no chat. Eu vou copiar aqui, ó. Vou colar no chat. Porque eu sei que tem gente que não tem microfone. Tem muitos cachorros aqui, gente. Vamos ver. She was proud of her son who won a prize at school. Vamos lá. Coloquem aí essa frase. Vamos ver o que sai aí. She was proud of her son who had won a prize at school. Isso, o verbo to win, won, né? Então, aqui. Had won a prize. Ok? 3. Traduz a oração a seguir. Have you eaten caviar? E have you ever eaten caviar? Então, vamos lá. Have
Have you eaten caviar e have you ever eaten caviar? Qual a diferença? Você já comeu caviar? Alguma vez você comeu caviar? Tá. Have you eaten caviar? Não tem nenhum advérbio aí no meio entre verbo auxiliar e verbo principal. É uma pergunta. Have you been to Florida? Você foi para Flórida? Have you eaten caviar? Você comeu caviar. Não tem o já, tá, Gi? Porque o já é o already. Então, teria que ser have you ever, ou o ever aqui no caso. Então, na primeira pergunta é assim, ó, have you eaten caviar? Você comeu caviar? É uma pergunta perdida no passado. Pode ser numa festa que eles estão falando, have you eaten caviar? Ou simplesmente eu estou servindo caviar e pergunto, have you eaten caviar? Você comeu caviar? Alguma vez na sua vida, tá? Por isso que é um passado indeterminado, a gente usa assim. Em português fica até faltando, a gente tem vontade de colocar o já, mas em inglês isso faz sentido. E depois a letra B, have you ever eaten caviar? Lembra da música? I wanna know, have you ever seen the rain? Você já viu a chuva? Então aqui, na A é, have you eaten caviar? Você comeu caviar? Ponto. A B, have you ever eaten caviar? Aí sim, você já comeu caviar? Certo? Então são esses as duas traduções corretas. A 4. Quais dessas sentenças está correta? I don't have never taken. I have never taken. I never didn't take. I ever did not take. I took not a course. Qual dessas orações está correta? Desculpa. Qual letra? Eu não estou vendo o chat. Quem tiver com o microfone aberto e puder falar se alguém falou e que letra que foi. B. Letra B. I have never taken. Aqui a construção do presente perfeito. I have never taken a course in Japanese. Eu nunca estudei japonês, traduzindo em português. Tá? Eu nunca fiz um curso de japonês, não estudei japonês. A 5. Transcreva usando o verbo to be na forma adequada. Então, o verbo é be, estar em São Paulo desde outubro. Então, eu moro, eu tenho estado aqui em São Paulo desde outubro. Como fica? Se tem sim, começou em outubro e continua até hoje. Porque eu fui para São Paulo em outubro e eu estou hoje em São Paulo. Então, parece que é um passado determinado, mas não é. É um passado que começou e continua. É diferente do passado simples, né? Se fosse um passado simples, seria I went to São Paulo on October, ou in October. Aqui, eu estou em São Paulo desde outubro, como é que fica, galera? I Have been. I have been in Sampa since October. The news, o verbo é be, very bad. Lembrem que news é uma palavra incontável. Se eu vou falar que eu vi uma notícia, eu falo a piece of news, tá? Ou two pieces of news. É assim que a gente faz o plural de news, tá? News, não falo one news, two news. Não tem. Então, news, ela termina com S, mas é uma palavra incontável. Sendo assim, qual o verbo auxiliar aqui usado? The news? Has ou have? Has. Has, porque é terceira pessoa. Has been very bad.
Ok? Essa seria uma pegadinha bonita de FUVEST para vocês. News é incontável, por isso é has, não é have. Has been very bad. Vocês sabiam essa? Deixa eu ver no chat vocês interagindo. Quem sabia fazer essa? Fala no chat sim ou não. Não, Gi, não. Não. Ok. Então, tá aí. Advice também, gente. Viu? Advice também, a gente usa piece of advice. Bom, 6. Traduza as orações a seguir. Mary and Philip have been friends for years. E Mary and Philip were friends for years. Tá aí. Um exemplo claro de presente perfeito e passado simples. Quem pode falar para mim a primeira? Mary and Philip have been friends forever. Vou colar no chat para ver vocês interagindo. Vamos lá. Mary and Philip have been friends for years. Como fica a tradução dessa questão? Mary e Philip têm sido amigos por anos. Tem sido. Como a gente fala isso mais fluente em português, Ana? A gente não fala tem sido amigos. Como que a gente fala quando vocês têm um amigo por anos? São amigos? São amigos, somos amigos, né? A gente é amigo já faz não sei quanto tempo, né? Então, Mary and Philip são amigos por anos. É assim que a gente usa o português fluente. Então, vocês podem traduzir assim. E a B, Mary and Philip were friends for years. Foram amigos por anos. Acabou a amizade, passado determinado, já era. Tá bom? Então, assim mesmo é que fica. Beleza. Tem sido e foi. Have been. Então, aqui são. E aqui foram. Tá? São amigos. E aqui foram amigos. Ok? 7. Indique a resposta certa para He has heard the news. Utilizando no. Has he heard the news? No. Essa. He hasn't. Isso. Porque, gente, em inglês, eu respondo com o verbo auxiliar. Deixa eu fazer uma notinha aqui para vocês. Então, por exemplo. Vou fazer aqui uma notinha, ó. Você já tomou café da manhã? Have you had breakfast yet? Eu tenho dois verbos. Eu tenho o verbo auxiliar have e eu tenho o verbo principal have. Vocês conseguem pensar nisso em português? Eu tinha tido tempo. Eu tenho dois verbos. Tinha tido. Tinha, verbo auxiliar ter. Tido, verbo principal ter. Normal. Não é nenhuma um monstro, certo? Então, have you had breakfast? Porque tomar café é have breakfast. Só que aqui o verbo principal vem no particípio, porque ele é o principal. Então, have you had breakfast yet? Eu vou responder yes, I have. Esse have da resposta é o mesmo have da pergunta, tá? É o mesmo have da pergunta. Então, have you had breakfast yet? Então, um exemplo aí. Agora que eu vou perguntar, vou fazer outra notinha para vocês entenderem bem o que eu estou falando. Do you have a dog? Qual que é a resposta correta? Yes, I Have. Qual é o auxiliar da frase, Ana? Do you have a dog? Eu tenho dois verbos. Eu tenho um verbo auxiliar pergunta e eu tenho um verbo principal ter.
Eu sempre pergunto com o verbo auxiliar e sempre respondo com o verbo auxiliar. Então, yes, I do. Então, aqui, gente, olha só, isso aqui vocês conseguem ver claramente a diferença, tá? Eu tenho verbos auxiliares que funcionam para fazer pergunta e para negar. E eu tenho os verbos principais, que eles ficam fixos dentro da frase, eles não mudam. Então, a primeira, have you had breakfast yet? Você já tomou seu café da manhã? Yes, I have. Eu estou usando o primeiro have como verbo auxiliar para fazer a resposta. Coincidentemente, na primeira pergunta, o verbo auxiliar é o mesmo que o verbo principal. Na segunda, o verbo auxiliar não é o mesmo que o verbo principal. Do you have a dog? Eu tenho o verbo auxiliar do, é uma frase no presente simples. Aqui, essa frase é presente perfeito. Aqui, a segunda é um presente simples. Então, são duas situações diferentes. Olha essa. Did you do your homework? Yes. O quê? Eu tenho o verbo auxiliar did e eu tenho o verbo principal do. Tá? Coincidentemente, é o mesmo verbo, como na primeira frase. Qual que é o auxiliar resposta aqui? Yes, I did. Certo? Eu estou respondendo com o auxiliar que eu fiz a pergunta. Coincidentemente, é o mesmo. Olha aqui, outra situação misturada. Have you done the activity? Você fez a atividade? Passado indeterminado? Vou até incrementar. Have you... Não, vou deixar assim. Eu tenho verbo auxiliar e verbo principal. Percebam que eu estou usando os mesmos verbos, porque esses dois verbos, eles são auxiliares e eles também trabalham como verbos principais. Então, aqui, have you done the activity? Verbo auxiliar para pergunta, have, e o verbo principal, o verbo to do, que é fazer atividade no particípio done. Yes, I, o quê? Yes, I have ou yes, I do? Mas alguém falou no chat. E aí, qual a resposta? Yes, I have ou yes, I do? Have you done the activity? Yes, Euclides. Yes, I have. Porque eu respondo com o mesmo verbo que eu fiz a pergunta, o verbo auxiliar. Ficou claro? Por isso que has he heard sempre vai ser no he hasn't. Nunca no he heardn't, por exemplo. Você não consegue flexionar o verbo principal. Ok? Eu vou mandar essa lista de novo para vocês, tá bom? Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Have you the correct alternative? Então, você escolheu a alternativa correta? Qual é o particípio do verbo to choose, escolher? Choose, chase, chosen, chose ou chosen? Letra E, muito bem. Deixa eu ver uma pergunta do Gui. No inglês coloquial usual, as pessoas usam yes, no, I do, don't, ou respondem somente yes ou no? Não, no coloquial você pode dizer yes or no, yep, nope, né? Vocês vão ver muito isso. Muitas pessoas falam, americano faz muito isso. Você fala thank you, ele fala tá? Então, é comum no coloquial, na fala coloquial do dia a dia, fala como quiser, mas a gramática, a gente está falando de gramática normativa, né? A 9. Tem 15 exercícios, eu vou fazer só até a 10, tá? E aí depois eu vou deixar essas daqui para vocês fazerem sozinhos. Então, a 9. Complete com o tempo verbal adequado. The maid, a funcionária, não varreu o chão ainda, porque ela ainda lavando a louça, como você pode ver. Então, eu tenho duas situações.
A funcionária não varreu o chão ainda, porque ela ainda está lavando a louça. Olha aqui, tem dois ainda. O yet. O yet é ainda para pergunta e para negativa. E o still, ele é ainda para afirmativo, tá bom? Então, por isso que aqui a funcionária não varreu o chão ainda, porque ela ainda está lavando a louça, os aindas são diferentes, porque esse still é para afirmativo e yet é para negativa ou pergunta. Então, a funcionária não varreu o chão ainda. Ela não varreu o chão ainda, ela começou a não varrer o chão ainda e ela ainda não terminou de varrer o chão ainda. Então, she hasn't swept, verbo varrer no particípio. She hasn't swept the floor yet, because she, ela ainda está. Então, se ela ainda está no presente simples, she is still doing the dishes. Eu tenho presente simples e presente perfeito. The maid hasn't swept the floor yet because she is still doing the dishes. As you can see, é na hora da fala, tá vendo? Como você pode ver. Por isso que tem o presente simples aqui. Certo? E a última, 10. Assinale a alternativa correta. I live here since 1970. I have lived here since 1970. I am living here since. I will live here since. I would live here since. Qual é a construção correta quando eu tenho a palavra since? Se eu tenho since, pode buscar por um presente perfeito. A construção do presente perfeito é have ou has mais verbo no particípio. Qual é a única construção correta aí? Letra B. I have lived here since. Eu moro aqui desde 1970. É a tradução correta. Ok? Eu vou salvar essa lista aqui como 2. Salvar. Peraí, deixa eu parar a gravação, senão fica muito confuso. Só um minutinho.